Estamos de volta com o programa Painel Livre, hoje falando sobre o IPTU aqui em Diamantina, com a gente o secretário da Fazenda de Diamantina, Daniel de Castro Ramos, agradecendo a você que acompanha pelas redes sociais, estamos ao vivo no Facebook, também no nosso site tvvalinet.com.br, no canal 7 analógico e no canal 34 digital e o programa já disponível na plataforma do YouTube. Daniel, a gente teve um prorrogamento, né? Encerrou no dia 15, me parece, né? Para a quitação do IPTU. Quem não pagou, como é que fica agora? Ele pode fazer isso online, vai pagar multa? Como é que funciona? Então, Marconi, pode sim, né? Passou o prazo e, primeira coisa, ele perdeu a oportunidade de pagar ter o desconto de 10% na cota única, né? Mas pode sim. Ele vai entrar no site e tirar as guias atualizadas. O nosso sistema ainda, infelizmente, ele não faz essa correção automática. Que seria o quê? Você pegar o boleto vencido, né? Na hora de fazer a leitura lá do código de barras, ele já sair atualizado. Não faz. Infelizmente não faz. Aí tem que entrar no sistema, né? Pode procurar a prefeitura também, ir lá presencialmente. Tem os guichês lá de atendimento para isso, estão reservados para isso. Eles retiram a guia. Ou pode ligar, informando o e-mail, ou pode entrar no site. O site é melhor, mais fácil, autoexplicativo, não precisa enfrentar fila. É o que a gente recomenda. Mais fácil. Né? Quer dizer, então, ele precisa tirar a guia no dia que ele for pagar. No dia que ele for pagar, Então, justamente. Não dá para tirar hoje para pagar amanhã. Né? Não. Salvo engano, ele pode optar por tirar e lançar para 30 dias para frente. Certo, lança lá na hora no sistema. Isso. Né? Entendeu? Mas aí tem o juro e a multa. Ele perdeu o prazo. Com relação a imóveis, tem imóvel isento em Diamantina de pagamento de IPTU? Que tipo de imóvel pode ser isento? Então, vamos lá, vamos fazer uma divisãozinha aqui. Vamos pegar os imóveis, vamos pegar a primeira Constituição. Ela fala que alguns imóveis são imunes, né? São os imóveis próprios do Estado e alguns imóveis que são pertencentes a entidade filantrópica, né? Que não tem fim lucrativo e que tem como objeto serviços assistenciais e de educação. Eles são imunes pela Constituição já. E a isenção, como é de lei, né? Nós não temos aqui, pode haver leis específicas para fazer isenção de imóveis, né? O que nós temos aqui, nós temos o IPTU social, né? Que famílias de baixa renda têm um desconto de 80%. Tá? É feito um estudo para chegar a qual família tem esse direito, né? Eu acho que a renda per capita tem que ser 1/4 do salário mínimo. Como LOAS, né? Como LOAS, justamente. Né? Uhum. Aí a assistência social faz esse estudo e a pessoa tem esse benefício de 80%. Agora me chamou a atenção, né? As instituições filantrópicas, por exemplo, as associações, fundações, né? Talvez igrejas, não sei, que poderiam ser isentas. O imóvel tem que estar em nome da instituição ou se ela estiver alugado para ela, ela também pode pedir isenção? Então, eu entendo que se tiver alugado para ela, depende. Vamos lá. Se o imóvel for da igreja e a igreja estiver alugado o imóvel, eu entendo que aí não tem. Mas se a igreja alugar o imóvel para o fim dela, o assistencial, o religioso e tal, aí tem sim a isenção. Então o que acontece? O imóvel não precisa estar em nome dela. Mas se ela alugou para ela utilizar para aquele fim, aí ela teria. Certo. Mas se o imóvel é dela e ela aluga para outro fim... porque, por exemplo, eu tenho uma instituição filantrópica, eu pego o meu imóvel e alugo para uma instituição, um comércio, por exemplo. O comércio eu acho que não poderia ter. Mas se fosse o contrário, o imóvel é do comércio e aluga para uma instituição filantrópica, assistencial de educação, né? Aí ela poderia ter. Porque está olhando a finalidade. Né? E, bom, são questões importantes, né? Que estão no dia a dia. Como é que está a estrutura hoje, né, na prefeitura para poder atender as pessoas que querem, por exemplo, pagar atrasados? Ela faz isso online também ou precisa ir lá? Não, faz isso online também, viu? O site, como a gente disse aqui, o site da prefeitura tem um link lá, ele é bem autoexplicativo. Se pelo link estiver com dificuldade, tem um e-mail, né? Pode mandar o e-mail que o pessoal orienta. Se precisar, por exemplo, de alguma informação de como agir,
por e-mail também a gente responde, mas o link está bem autoexplicativo. Além disso, tem os funcionários lá, tanto setor, se o débito já tiver inscrito em dívida ativa, tem o setor de dívida ativa, tem um funcionário lá por conta disso aí, e tem um setor de atendimento também, para qualquer dúvida, tirar a guia, algum esclarecimento, está lá à disposição. Eu não sei como funciona isso em prefeituras como de Belo Horizonte, de Juiz de Fora, cidades, né, mais estruturadas, a máquina administrativa mais estruturada, mas o IPTU, na maioria das cidades, seria talvez um imposto que está na contramão dessa crítica que se faz que o imposto no Brasil ele não financia o Estado, não financia a infraestrutura, financia basicamente governos e eleições. Talvez pelo valor menor, seria talvez o único imposto que não estaria financiando a politicagem no Brasil? O que acontece é o seguinte, isso depende de cada governante, né? Mas pega, se arrecada com menos de 3% de tudo que você vai lidar, eu acho que ele tem pouco para poder fazer politicagem com ele. O que acontece, isso é difícil falar, né, Marconi? Assim, a gente não pode falar do outro, a gente pode falar da gente, né? O que acontece Mas é uma crítica que se faz no tributo no Brasil, né? Um tributo que não financia o Estado, financia governos e basicamente eleições, né? Aí depende. É uma coisa complicada, sabe? O que eu posso te dizer é o seguinte, o tributo tem seu fim, tem alguns tributos que são vinculados a determinado fim, o IPTU, que é objeto de discussão aqui, ele é um recurso livre, pode ser usado para esse monte de coisa, e aqui em Diamantina ele vem sendo usado com destinação dele para um monte de coisa, para a movimentação da máquina, para a obra de infraestrutura, né? E é uma pena quando se usa da tributação para fazer política, né? Isso né? Porque a contrapartida da população, na hora que ela paga o tributo, que é duro pagar tributo, a contrapartida que ela tem é isso, né? É um serviço público de qualidade, obra de infraestrutura, né? É isso que se espera. Tivemos no último fim de semana um grande evento aí das cidades patrimônios, né, mundiais, aqui em Diamantina, que foi sede, uma grande mobilização. E, basicamente, os casarões, né, a estrutura arquitetônica de Diamantina, o proprietário é o grande financiador disso aqui em Diamantina, né, de ser uma cidade de patrimônio mundial. Tem algum tipo de incentivo para o proprietário de imóveis do sítio histórico, por exemplo? Marconi, o que acontece é o seguinte, não tem esse incentivo. E eu acredito que esse incentivo seria benéfico, sim. Para ele manter a casa dele, ele manter, né? a casa manter dele. O patrimônio histórico mas bem aí, cuidado. Mas aí é uma coisa que tem que ser bem casada. Como que você dá um incentivo para pessoas que estão recebendo, entre aspas, um benefício de uma planta defasada de 83? Você está entendendo? Então, eu acho que na hora que você corrigir isso aí, você consegue já trabalhar com essa expectativa de um benefício, né? Porque realmente tem esse ônus da preservação, que é caro, mas como a planta está muito, né, defasada, na hora que você fizer a correção disso aí, eu acho que é possível, sim, é salutar fazer dar esse tipo de incentivo. O que existe, assim, é na contramão do que você está dizendo. Hoje existe o IPTU progressivo, né, que não dá função social para a propriedade, aí é cobrada maior, chegando ao extremo de uma desapropriação, né? Já tivemos caso aqui de ação judicial para confiscar um imóvel, por exemplo, de alguém que ficou devendo o IPTU? Eu não tenho notícias, não, mas, assim, direta, não, mas eu acredito que sim. Que é possível. Que, né? É possível. Possível né? É porque isso aí foge um pouquinho já da alçada da gente. Uhum. Quando o débito é inscrito em dívida ativa, ou vai para protesto, ou a Procuradoria faz o procedimento de execução fiscal. E nesse procedimento de execução fiscal é possível sempre a penhora do próprio imóvel, né? Se for o débito oriundo de IPTU. Eu acredito que já deve ter sido feito, sim. Eu não tenho conhecimento disso aí. A Procuradoria teria mais propriedade, sabe, para afirmar isso aí. Daniel, como é que está a estrutura da sua pasta lá dentro da prefeitura? Ela atende... É a sua primeira experiência na Secretaria de Fazenda? Já participou de outras prefeituras? O que você avalia de
conversa com seus colegas de diferente que tenha a realidade de Diamantina, por exemplo? Marconi, eu sou formado em Direito desde 2003 ou 2002. Desde 2005, eu sempre prestei assessoria para municípios, sabe, na área jurídica. Então, assim, a gente vê como é que as máquinas funcionam, tem essa experiência. Aqui em Diamantina funciona muito bem, tem o corpo de servidores aqui da Secretaria de Fazenda é muito bom. E nós temos investido nisso, em capacitação desses servidores. Só que a estrutura administrativa nossa ainda não está assim, perfeita, não está boa o suficiente para trazer mais resultado, né? Nós encaminhamos para a Câmara um projeto de reforma administrativa, onde visa justamente isso, né? Aparar algumas arestas e tapar alguns buracos. Fazer que os órgãos fiquem mais eficientes. Hoje lá mesmo nós temos dois grandes setores dentro da Fazenda, que é o setor de execução orçamentária e financeira, né? Tesouraria e contabilidade, e o setor de fiscalização e tributação, né? E arrecadação, cadastro. Então são dois setores bem distintos e que precisam de uma melhor reformulação, sabe? Dentro do órgão. Mas com relação à capacitação, a gente tem feito essas capacitações com os servidores lá. Daniel, foi um prazer recebê-lo, né? A gente ficou tanto tempo sem se encontrar, mas quando a gente conversa, a gente traz muitos esclarecimentos, isso é muito importante. A gente está chegando ao final do nosso programa, muito obrigado por atender o nosso convite. Marconi, eu que agradeço, viu? Sempre estarei aqui à disposição para prestar esclarecimento, informação para a população. E é muito bom estar aqui com você deixa a gente muito à vontade, viu? Muito obrigado, viu, Marconi? Prazer é todo nosso recebê-lo. Falamos com o secretário da Fazenda de Diamantina, falando sobre o IPTU. Quero agradecer a você que nos acompanhou. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.